Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o trapézio, tá? O trapézio, ele é um quadrilátero que ele tem dois lados paralelos, certo? E esses lados paralelos são as bases do trapézio, certo? Reparem aqui nos desenhos, né, que como o próprio nome diz, ele é um quadrilátero, então logo ele vai ter 4 lados, tá? Mas somente 2 deles são paralelos, que no caso são as bases. Vamos olhar esse primeiro exemplo aqui. A base, né? A base superior e a base inferior. Aqui também, base superior, base inferior, base superior e base inferior, tá? Então, quando a gente falar de trapézio, a gente sempre tem que lembrar que ele é um quadrilátero, porém só as suas bases são paralelas, tá? No caso, a gente na sala chamou aqui de Bzinho e aqui de Bzão, certo? E é daqui que vem a fórmula, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, certo? Agora a gente vai falar dos tipos de trapézio que existem, tá? Esse primeiro caso aqui, que é o trapézio que a professora fez em verde, ele é chamado trapézio escaleno. Por quê? Reparem, ó, que os seus lados, nenhum deles é igual, certo? Que até está escrito aqui, ó. A propriedade para ele ser um trapézio escaleno é que nenhum lado tem a mesma medida, certo? Esse lado aqui, que é a base superior, não é igual à base inferior. E esse lado aqui, que seriam os lados não paralelos, né? Os lados que sobram seriam os não paralelos, tá? Consequentemente, para os outros demais que a gente vai observar, esses dois aqui são chamados de lados não paralelos e esses daqui também, tá? Voltando nesse daqui, vamos observar que o segmento aqui, ó, BC e AD são as bases, certo? E aqui a gente tem a notação que elas são paralelas. Porém, ó, nós observamos que nenhum dos lados tem medidas iguais, tá? E, consequentemente, os seus ângulos aqui internos não serão iguais também, certo? Então, para o trapézio escaleno, a gente tem essa propriedade aqui. Nenhum lado tem a mesma medida e todos os seus ângulos internos são diferentes, certo? E agora, o trapézio escaleno. Bom, a gente tem aqui, ó, que QR e PS, o segmento de reta QR e o segmento de reta PS são paralelos, certo? Essa notação aqui indica ser paralelo. Só que observem que aqui, ó, os seus lados não paralelos, eles vão ter medidas iguais, tá? Isso daqui, escaleno e isósceles e o retângulo também, eles têm a ver com os... remetem à ideia dos triângulos também, tá, pessoal? Por quê? Lembra que aqui, ó, se a gente traçar a altura do trapézio, que também tá mencionada aqui na fórmula, a altura, ó, sempre vai formar um triângulo, tá vendo? Deixa eu pegar uma régua aqui, ó. Se a gente pegar uma régua e fazer bem rente aqui a altura, tá vendo que forma um triângulo? Da mesma forma aqui desse lado, ó, certo? Aqui também, ó, em cima, certo? E aqui desse lado também, certo, pessoal? Então, esses nomes, escaleno, isósceles, retângulo, eles remetem aos triângulos também, tá? Por quê? Porque o trapézio, se a gente desmembrá-lo, vocês podem ver que eles são formados por retângulos, né? E triângulos, certo? Da mesma forma aqui, que a gente já olhou, o primeiro exemplo é um retângulo e triângulo, certo? Então, aqui, a propriedade do trapézio isósceles é que os seus lados não paralelos têm medidas iguais, certo? Então, esse lado aqui e esse lado aqui têm medidas iguais, certo? O último é o trapézio retângulo. Por que ele é chamado trapézio retângulo? Porque olha aqui esse ladinho, pessoal. Aqui a gente tem o FG e o EH, que os segmentos de reta são paralelos, né? Formam as bases, certo? Esse segmento e esse segmento são as nossas bases. E os lados não paralelos, olha aqui que legal, pessoal.
aqui forma um ângulo reto, né? Tá vendo que tá sendo indicado pelo quadradinho aqui? Então, isso daqui é a propriedade do trapézio retângulo, certo? Nenhum dos lados tem a mesma medida. Vamos observar que realmente, ó, essa medida é diferente dessa, essa daqui é diferente dessa, tá? Porém, ele possui um ângulo de 90 graus, tá? Que é bem esse ângulo aqui, certo? Depois eu vou colocar uma... Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor, para ver o desenho bem certinho. Ó, para não haver distorção na imagem nem nada. Reparem que aqui, realmente, todas as medidas são diferentes, certo? Quando todas as medidas são diferentes, ele é o escaleno. Quando os lados não paralelos têm a mesma medida, é isósceles. E quando um dos seus lados não paralelo tem um ângulo reto, né? Tem a representação por esse quadradinho aqui, ele é um trapézio retângulo, tá? Então, essa daqui é a classificação dos tipos de trapézio.